você que as pessoas dentro dos seus universos, né? Cada indivíduo ele vem de uma realidade diferente, né? Cada pessoa é uma realidade diferente. Então eu tenho de um lado o liderado e do outro lado eu tenho o líder. A grande pergunta foi quais são os desafios. Agora, na sua visão, né? Será que essa liderança do momento presente, ela tem a paciência, ela tem essa visão mais ampla e a delicadeza de falar assim, olha, aqui eu tenho uma pérola, eu preciso lapidá-la, ela tem brilho, está fosca por causa dessas heranças, que nem sempre a própria pessoa tem autonomia de domínio da consciência e falar assim, olha, isso não me serve, vou ter que dissociar esse evento passado para não continuar me impedindo de ir mais adiante, né? Olhando agora, a lupa está direcionada para essa liderança do momento. Você vê esses líderes como agentes preparados, na sua visão, precisa fazer algum trabalho para que essa gestão e esses gestores olhem para dentro de si também, e não o olhar externo, mas um olhar mais interno. Como que o Arlindo, de longe, vê essa questão? Bem, Raimundo, nós temos, eu percebo, né, um cenário que ele meio que se repete em várias empresas, né? Como eu passei por várias empresas, assim, tive a oportunidade de conhecer aí vários ambientes corporativos em vários estados e inclusive segmentos diferentes, né? Isso me ajuda a entender que os problemas meio que se repetem, né? O mercado não tem paciência. A gente não tem esse tempo de maturação. É exigido que as pessoas se desenvolvam de uma maneira muito rápida, né? Então, poxa, mas como é que uma pessoa se desenvolve, então? Como é que um líder se desenvolve, então? A cobrança para um líder júnior, ela é forte. A resiliência que a pessoa tem, que vai fazer com que ela continue ali, que ela se molde ou não. Então, uma questão comportamental, né? O conhecimento das suas emoções, o autoconhecimento, vai fazer muito mais diferença do que o seu conhecimento técnico. Então, pessoas que têm um conhecimento técnico bom, é promovida para um cargo de gestão, é cobrado por resultado, tem uma equipe muito enxuta, recursos escassos e tem que apresentar resultado em um tempo curto. Como ela lida com isso? Então, a criatividade, junto com a resiliência, precisam andar de mãos dadas para que essa pessoa tenha sabedoria de lidar com a pressão da alta gestão, da alta diretoria, que consiga usar a criatividade, identificar os seus talentos, avaliar a questão do processo, desenvolver os talentos, dar autonomia para eles, para que o resultado aconteça. Tudo isso no menor tempo possível. Então, é desafiador e nem todos conseguem assimilar esse grau de urgência, né, de criticidade. Então, o que a gente percebe muito a cobrança é muito grande, querem tudo para agora. Sim, a empresa precisa que tudo isso aconteça. Então, o grau de maturidade da pessoa vai permitir com que ela assimile tudo isso e construa um plano de trabalho que é compreensível que dentro de 2 anos, por exemplo, poucas coisas são mudadas. Então, nós precisamos de ter um tempo duradouro, mas as coisas têm que ser construídas de uma maneira sólida e consistente dentro de um planejamento estratégico para que se tenha algumas ações táticas para que aquilo que é no escopo operacional aconteça de acordo com o alinhamento da empresa, de acordo com as metas, de acordo com o que é esperado de cada um. Então, Arlindo,
Olha só, quando você diz que existe aí existe um contingente muito pequeno de pessoas, onde o líder ele tem que apresentar num tempo recorde resultados. Até onde eu tenho pesquisado, quando você diz competências ou habilidades comportamentais e técnicas, né? Tem o hard skill e soft skill. Pessoas são divididas pela capacidade, pela habilidade, os currículos são bem apresentados, as pessoas vêm com uma bagagem de conhecimento técnico e teórico, né? Teórico técnico muito bom, mas essa resiliência ainda não foi testada. Razão que leva alguns, talvez, a experimentarem e não permanecerem diante do propósito que eles mesmos estabeleceram para si. Enquanto você estava falando, eu estava procurando pontuar dentro da sua fala um detalhe. E surgiu aí uma pergunta. Quando as pessoas elas se mostram pouco resilientes diante desse desafio, que é produzir e trazer entregas de forma criativa e inovadora, em meio a essa cobrança muito gigante, as pessoas talvez desistam com facilidade. A minha pergunta para você é a seguinte: você percebe uma compreensão equivocada por parte de pessoas dentro do time das empresas, talvez trazendo uma expectativa muito grande de ganhos, status, mas com pouca disposição de se doarem? Você consegue identificar se há ou não esse pensamento sabotador? Sim, Raimundo. A autossabotagem é o que mais existe, né? O que a gente acaba percebendo muito no mercado, de uma maneira geral, é que as pessoas procuram aquela questão de 1 mais 1 é igual a 2, né? O B e o A é BA. Faço um curso de pós-graduação e eu viro gerente. Eu vou fazer um curso técnico, vou virar o técnico. E, de fato, a questão do hard skill ela é muito importante, porque ela te traz habilidades, ela te traz competências, mas que elas não foram experimentadas, elas não foram tensionadas, não foi levado num nível de estresse que te exigiu habilidades que o diploma não comprova, que são seus soft skills, são habilidades comportamentais, que é onde mais se demite as pessoas. É onde pessoas acabam perdendo emprego, perdendo oportunidade de crescimento, de desenvolver uma carreira, perde-se amizade, perde-se família por essas questões. E as pessoas acham que, fazendo um curso, ela consegue garantir um outro lado. E muitas vezes ela se negligencia, ela se sabota de identificar daqui a pouco uma necessidade de romper uma barreira comportamental, de se interagir um pouco mais com o colega de trabalho, ou de daqui a pouco experimentar um pouco mais a questão da empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Eu gosto muito de uma palavra de uma frase, né, que eu ouvi uma vez que diz assim: muito se fala daquilo que menos se sabe, né? Então a gente vê pessoas aí criticando, reclamando de política, mas nunca frequentou um partido político, não conhece muito bem da história política, pouco se estuda em relação à economia, macroeconomia dos países, da história, né? Então, mas critica e fala um monte de coisa, assim, você fala assim, nossa, a pessoa é muito inteligente, né? Mas acaba replicando pequenas frases que ouve ao longo do dia e que acha bacana, então vai copiando e replicando. Então a gente percebe isso no ambiente corporativo também. Pessoas que vê um pouco na faculdade, começam a fazer uma faculdade de logística, de administração, de engenharia, qual faculdade que for, que te traz assuntos bastante superficial, né? Essa é a realidade, a faculdade te traz bastante assunto superficial, a pós-graduação não é muito diferente, te traz assuntos também de uma maneira mais superficial, e o que te traz de fato a uma experiência profunda é o campo.
é a experiência corporativa ou científica, é a pesquisa de fato, é você ir para campo. E as pessoas não estão dispostas muitas vezes a isso, eles preferem paga um curso, tem um diploma que eu vou ter uma projeção na minha carreira. E muitas vezes eu acabo recomendando o contrário. Não, abandona, para o inglês, para a pós-graduação, porque você não está conseguindo se relacionar. Você não está conseguindo ter energia para ter um relacionamento amistoso, um relacionamento harmonioso, um relacionamento positivo dentro do seu ambiente corporativo. Isso vai ser muito mais inibidor do seu crescimento de carreira do que a sua pós-graduação vai te alavancar para o seu próprio crescimento. Então, a pessoa trabalhar de uma maneira colaborativa, né? Ter um mindset muito voltado à questão de solução de problema, e não trazer problema, né? Apontar problema, todo mundo aponta. Você vê em cada esquina um atropelamento, qualquer coisa que acontece, todo mundo apontando o culpado. Mas poucas pessoas acabam identificando a causa raiz, olhando de uma maneira crítica, de uma maneira analítica, para prover uma solução de fato. Então, é dentro desse cenário que eu acredito sim, que a questão comportamental ela precisa ser muito bem trabalhada e ela é fator decisor no futuro de um profissional. Eu concordo, né, com a sua abordagem em relação a isso, né? Tudo isso aí. Agora, uma fala de um grande coach, né, que é o Brian Tracy, ele diz que as pessoas dentro das empresas têm a linguagem do pato, né? Ou seja, se elas estão no momento no intervalo ali para o almoço, ou na hora do cafezinho, em momentos em que as pessoas estão juntas, elas falam de coisas de menor relevância, de menor importância dentro de uma empresa, né? Já que a gente está falando de time, a gente está falando de equipe motivada, liderança, mesmo, né, as empresas, até onde eu tenho pesquisado mesmo, né, o Jim Collins, que é um pesquisador de empresas de alto desempenho nos Estados Unidos e também ao redor do mundo, ele fala que as empresas que deixaram de ser boas empresas para serem excelentes, logicamente que vem desse princípio de uma visão muito macro de tudo, logicamente, do que nós queremos, onde nós queremos chegar, com quem nós estamos, quais são as ferramentas que temos nas mãos, a estrutura, enfim, tudo isso para conspirar com o resultado e deixarem de ser boas para ser excelentes. E o Brian Tracy, ele faz uma observação, não é nem uma crítica, ele simplesmente faz essa observação, que as pessoas dentro das empresas, elas precisariam estar um pouco mais alinhadas com a busca que fizeram. E dentro da minha relação no ambiente corporativo, eu percebo isso mesmo. As pessoas perdem tanto tempo falando de coisas que não têm muito valor ou importância. E às vezes imprimem um linguajar e uma comunicação pessoal muito depressiva, desmerecedora, inclusive se desmerece. E isso faz com que haja uma energia um fluxo de energia muito negativa e pouco produtiva. Pergunto para Arlindo. Como perceber essa inclinação no time e o que fazer? Já que você inicialmente falou sobre estratégia, né? De uma forma mais adaptada para lidar com essas mentalidades. Haja vista que você usou a palavra mindset. O mindset é uma mentalidade diferente dessa que é tolhida, que é suprimida por um pensamento muito mediano e massivo daqueles que almejam muito e conquista pouco. Como perceber? Bem, Raimundo, o mindset ele é o reflexo daquilo que acontece dentro da pessoa, né? Basicamente, nós recebemos estímulos externos, nós observamos, nós vemos, nós sentimos o cheiro, nós ouvimos, nós sentimos de uma maneira
muito espontânea a todo momento e a toda hora, 24 horas por dia. Nosso cérebro, ele capta tudo aquilo. A todo momento ele está gravando informação. Ele vai gravar a informação numa intensidade maior ou menor de acordo com o grau de atenção que a gente der para aquele determinado assunto. Se eu vivo assistindo o show do terror, não sei quais são os programas que passam na televisão, mas lá o cara falando de que morreu, é isso, é aquilo, se criando um robô. Se eu pego, e os filmes que eu assisto também são dentro dessa área, se eu pego o jornal para ler, eu pego lá a área que trata também desses assuntos de corrupção e tudo mais, meu mundo passa a ser esse. Então o que eu estou colocando para dentro da minha cabeça é isso. Então o meu mindset está dentro dessa configuração. O que eu tendo a falar é isso. O que eu tendo a sentir é isso. Então eu vou jogar estímulos para dentro, eu vou sentir aquilo e eu vou falar aquilo. Então como eu devo perceber como é que está o ambiente, né? Eu acho que dá para a gente perceber o nível das pessoas, que eu digo assim, o nível que elas estão vivendo naquele momento, muito de acordo com o que elas falam, né? Então, poxa, você tá ali na fila de um banco, a pessoa, pô, você viu? Corrupção, não sei o quê, biriri, barará, morte, assalto. Legal, essa pessoa, ela é 80%, 90% das pessoas, ela tá ali na maioria, né? Sim. Então, assim, infelizmente, esse é o cenário. A maioria das pessoas está com essa percepção, com esse pensamento, com essa visão, ela tá falando isso porque ela tá vendo aquilo. Outras pessoas vão falar de, sei lá, poxa, a criptomoeda viveu um momento ruim, poxa, você viu a questão da guerra, está impactando o combustível, o diesel não desceu tanto, a gasolina sim, mas pô, é importante o diesel, porque o diesel que dita a questão de preço do que a gente consome. Poxa, essa pessoa é diferente. Opa, essa pessoa é diferente, né? Por quê? Porque ele está buscando correlação. Ele está fazendo uma questão, uma assimilação um pouco mais complexa do que Cicrano morreu. Assassinato. Roubaram lá o banco da Caixa Econômica em Itajubá, não sei. Você já percebe aí que tem uma evolução, ou pelo menos uma busca um pouquinho mais aprimorada. Quando você vê no seu ambiente de trabalho a equipe falando de pequenas, de coisas que são ínfimas, que não trazem esses resultados, você começa a ficar preocupado e dá um alerta de que, poxa, eu preciso trazer, de alguma forma, informações mais importantes. Eu preciso subir um pouco o nível dessa conversa. Então, o líder ele precisa, sim, estar atento nesses feedbacks que os corredores dão, né? Qualquer grupo que está tomando um café, ele tem sim que viver um momento de descompressão. Mas a qualidade daquilo que é dito fala muito sobre o grau de maturidade da equipe. Isso não quer dizer que você tem que sair trocando toda a equipe. Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer muito que a comunicação não tem sido muito assertiva, que nós não temos trazido de uma forma muito clara os indicadores que nós não estamos atingindo e não estamos entrando um pouco no detalhe. Quando você começa a ficar especialista em um determinado assunto, você deixa de criticar ele. Um exemplo bobo é, daqui a pouco, poxa, uma pessoa foi e assassinou alguém. Ah, tem que ter pena de morte. Poxa, essa pessoa que assassinou alguém é o meu irmão que teve um surto porque aquela pessoa foi e atropelou a esposa dele que estava grávida e ela perdeu o filho. Opa, espera um pouco. O negócio ficou um pouco mais complexo. Então, assim, as coisas são complexas por si só. E que quando a gente pratica a empatia, a gente diminui um pouco mais o nosso senso de criticar e a gente sobe um pouco mais o nosso senso de sugerir opções de melhoria. Tentar ajudar o próximo, tentar prover aquele problema com uma solução. Então, quando a gente consegue observar o grau de comunicação dentro de um ambiente, a gente consegue sim fazer uma boa leitura de como está o mindset daquelas pessoas e aquilo que ela tem colocado para dentro, aquilo que ela tem sentido e aquilo que ela tem colocado para fora. Uma vez que a pessoa tem falado, externado coisas ruins, ela não está bem consigo.
precisa trabalhar isso. Então é uma forma de você contribuir também. Então, trabalhando questões visuais, trazendo pessoas sorrindo para dentro do ambiente, seja por fotos, seja por imagens na televisão, seja por figurinhas. Então, você promover esse tipo de situação, você consegue sim mudar o ambiente, e isso é muito benéfico para a saúde dos funcionários e para a